Gente, hoje eu vou reagir a alguns comentários que surgiram depois do debate da TV Norte, em relação ao que eu falei sobre a poluição de Manaus. Tem um comentário que fala assim, ó, o nome de Israel foi roubado dos palestinos? Vou já responder sobre isso. Tem um outro que fala o seguinte, tá, mas o que isso tem a ver com tu ser prefeito de Manaus? Gente, é importante saber que Manaus tem uma grande comunidade árabe e palestina. E eu falei, né, que esse nome foi roubado porque é o seguinte, em 1895 teve um jornalista judeu, Theodor Herzl, que ele escreveu um livro chamado O Estado Judeu. E esse livro, a partir desse livro, deu início ao movimento sionista. Nesse período, a Palestina fazia parte do Império Otomano. Mas aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi dissolvido, houve um período de transição de 1918 a 1923, e a partir de 1923, a ONU entregou aquela região para um mandato britânico. Aí, o Reino Unido já havia feito uma declaração, a declaração de Theodor, em 1917, que foi destinada ao barão de Rothschild, dizendo que pretendia criar naquela região um Estado judaico. Mas ficou em suspenso até 1947. Quando em 1947 essa discussão voltou à ONU com a promessa, uma política de se criar dois estados ali, um Estado judaico e um Estado árabe. Nesse momento, magicamente já desaparece o nome Palestina, já se tem a intenção de criar um Estado árabe. Em 1948, no ano seguinte, criou-se o Estado judaico e esqueceu-se completamente da Palestina e do Estado árabe. Adotou-se uma política, a partir do imperialismo, apoiada dos Estados Unidos, da ex-União Soviética e do Reino Unido, de expulsão dos palestinos e árabes daquela região, expulsão e extermínio. E essa política está sendo implementada até hoje e tem um novo capítulo com esse genocídio praticado, que começou ano passado e continua sendo praticado até hoje. Então, o que eu queria, na verdade, era denunciar, porque nós não podemos deixar nada disso passar em branco. Gente, tem um outro comentário aqui. Esse comentário é o seguinte, ó, passando pano para o governo Lula, pensa que somos idiotas? Ó, companheiros, ou essa pessoa não assistiu o debate, ou simplesmente fechou os ouvidos na hora que eu falei sobre o governo Lula. Veja, o governo Lula, agora nessas eleições, está em aliança com o partido do Bolsonaro, o PL, em 85 municípios. E a poluição que passa aqui por Manaus, essas queimadas todas, é fruto da expansão do agronegócio, do financiamento de mais de 400 bilhões que o governo Lula fez para o agronegócio. Um outro comentário que eu achei interessante é o seguinte, ó, é por isso que as outras emissoras não convidam para o debate em outras emissoras. É muito legal. Veja só, companheiros, não convidam por quê? Porque eu represento, nesse momento, a única candidatura que tem um programa realmente da classe trabalhadora. As outras candidaturas, todas elas são variantes do mesmo projeto burguês de governar para os bilionários e de largar a porrada na costa da classe trabalhadora. Se você quiser conhecer mais a nossa opinião, mais sobre a questão ambiental, sobre a política da luta de classes, visite o portal Opinião Socialista, lá você vai encontrar diversas matérias, tenho certeza que você vai gostar.